Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Márcio Atala. Olá a todos, começa mais um Bem-Estar e Movimento e hoje a gente vai falar do esporte mais democrático, o esporte mais praticado aqui no Brasil, que é a corrida de rua. Para isso, eu tenho o prazer de receber minha companheira de todas as manhãs aqui na CBN, a Cássia Godoy, que é uma corredora amadora, vai dividir essa experiência com a gente. Eu vou tentar ajudar numa preparação que ela tem aqui de uma meia maratona. Cássia, seja muito bem-vinda. Obrigada, Márcia. É um prazer estar aqui com você, principalmente porque você sabe, né, que você é o responsável por eu ter me tornado uma corredora amadora. Você que me ajudou a começar a correr lá atrás, antes da pandemia. Você lembra, né? Eu e Milton Jung com o Corra Cássia. Lembra disso? Milton me entregando, eu lembro até hoje. A gente ia conversar sobre uma daquelas pesquisas anuais, não sei se era da revista Science, era de uma dessas revistas científicas, e eles fazem uma pesquisa anual sobre sedentarismo. E, via de regra, a pesquisa vem dizendo que a cada ano tem mais sedentários no mundo. E foi o que aconteceu naquele ano. E aí vocês iam conversar sobre isso, você e o Milton, né? Eu também. E aí o Milton, no meio da conversa, falou assim: você acredita, Márcio, que a Cássia ela está engrossando esse time dos sedentários? Ela não está fazendo nenhuma atividade física? E foi aí que você me propôs. Começou. Você falou: ó, pensa numa modalidade que você quer começar a praticar e eu vou te ajudar. E aí, no dia seguinte, eu te falei da corrida. E por que a corrida? Porque eu pensei nisso que você falou no começo, de ser uma modalidade, uma prática democrática. Eu pensei assim: bom, eu não estou fazendo nada atualmente, né? Então, eu não quero pensar em alguma coisa muito complexa, que eu tenha de ter uma estrutura muito grande para praticar. Ao mesmo tempo, também eu não queria alguma coisa muito... já que o Márcio vai me ajudar, eu vou pedir para ele me ajudar a fazer caminhada, né? Isso eu consigo fazer sozinha. E aí eu pensei numa coisa intermediária. Eu nunca tinha tido a experiência de corrida, nada. Nunca tinha corrido nada. E aí eu pensei, eu acho que depois que eu aprender... Isso vai ser interessante porque é algo que eu vou conseguir fazer de um jeito que eu gosto, que é de um jeito autônomo. E aí que a gente começou, por isso que eu escolhi a corrida. E é interessante você falar da corrida, né? Porque quando a gente pensa na corrida, você pensa só naquele momento que você está desfrutando. Só que para você desfrutar, para você se divertir, para você ter prazer, é importante que seja feito um trabalho que muitas vezes quem decide pela corrida não enxerga, que é um fortalecimento muscular, que é você trabalhar um pouco o alongamento, a amplitude articular, tudo isso é muito importante. E você fez esse trabalho, né? Eu tive a oportunidade de acompanhar e vi que você fez bonitinho. Acompanhar e acompanha, né? Eu lembro que você me chamou para conversar, eu falei, ele vai me dar umas dicas ali, vai me passar um treininho. Você ficou conversando comigo mais de 1 hora, me falando da importância do movimento, e me explicando que, se eu não fizesse fortalecimento muscular, eu ia me machucar no primeiro mês de prática. E aí, ainda, você me ofereceu a chance de começar a fazer fortalecimento com pilates, que eu continuo fazendo com você até hoje. E aí, Márcio, você sabe que eu vou te dizer uma coisa. Eu comecei, fiquei mais ou menos 1 ano, aí veio a pandemia, aí a gente foi parando tudo, eu continuei fazendo pilates remoto, em casa, por vídeo. Mas, assim, eu parei de correr na rua no auge da pandemia. Quando a gente estava naquele período de recolhimento, eu parei de correr na rua. E, mesmo assim, depois eu voltei, agora eu estou voltando a correr, eu nunca me machuquei. Que beleza. Você sabe que isso é raro. Teve um último estudo que eu tive acesso, que eles fizeram em mais de 200 assessorias de corrida aqui em São Paulo, quer dizer, a pessoa frequentava assessoria de corrida, 64% das pessoas tinham algum tipo de lesão que tinham que interromper a corrida por pelo menos 1 mês. Então, imagina, muitas pessoas procuram a corrida porque você tem um emagrecimento rápido, porque é democrático, porque pode fazer sozinho, mas acabam não fazendo aquele suporte para que a corrida seja prazerosa e não venha acompanhada de lesões. E aí eu queria te fazer uma pergunta. No início, qual é a maior dificuldade para quem não corre e começa a fazer os treinos, enfim, a praticar a corrida?
Olha, assim, da minha perspectiva, alguém que não tinha nenhuma condição prévia que dificultasse esse movimento, né? Então, eu não tinha dores. Então, eu não tinha assim, eu tenho uma dor no joelho, eu tenho uma dor nas costas. Então, isso já facilitava a minha vida. Para mim, é o seguinte, eu acho que é uma coisa um pouco de cabeça. Tá. Porque é uma coisa assim, principalmente no começo, se eu não tivesse um certo estímulo, se eu não tivesse algumas pequenas metas, eu começava a me cansar, e principalmente se eu estivesse sozinha, porque eu corro com alguns amigos. Se eu estivesse sozinha, eu começava a caminhar. Entendi. Então, eu comecei a perceber que era uma coisa muito da minha cabeça. E aí, assim, uma coisa que funcionou para mim muito, e principalmente na retomada do hábito de correr depois do ápice da pandemia, a pandemia ainda está aí, mas a gente não tem mais aquele período de recolhimento. Quando eu voltei a correr, eu precisei treinar isso de novo. De falar, não, eu consigo correr com constância, mas eu ainda tenho muito treino intervalado, porque às vezes eu tenho dificuldade de manter o tempo todo o exercício no mesmo ritmo. Eu tenho, às vezes, dificuldade em correr o tempo todo. Mas não é uma dificuldade muito física, não é uma coisa de ficar completamente sem fôlego ou uma coisa de sentir uma certa dor nas pernas. Não, é uma coisa da cabeça mesmo. Você fala, nossa, estou cansada, e se eu caminhasse um pouquinho? Então, pelo menos comigo, o trabalho é muito mental. Você sabe que você contando essa história, eu lembro do Ronaldo no Medida Certa, e não vou falar outra pessoa, mas um outro participante do Medida Certa que não praticou muita atividade física programada durante a infância e já na vida adulta era uma pessoa sedentária. Então, quando o Ronaldo ia fazer uma atividade física, às vezes eu olhava o frequencímetro dele, e eu lembro muito isso numa viagem da China, que eu falei, cara, diminui. A frequência dele já estava 170. Mas ele tinha um desafio para cumprir. Ele falou, não, eu vou. Eu falei, você vai morrer. Eu vou. Olha a cabeça do cara que conviveu o tempo inteiro com a atividade física. Ele convive bem com o desconfortável da atividade física. Porque a atividade física, muitas vezes, está acelerando seu batimento cardíaco, ela te leva para um padrão que não é tão confortável. Sim. E ele consegue conviver com essa sensação. Tinha uma outra participante do Medida, que eu lembro uma vez que ela estava fazendo bicicleta, e eu coloquei um pouco mais de carga, e ela virou para mim e falou, estou infartando, meu coração está lá em cima. E eu olhava no frequencímetro, estava 135, 136, porque ela é isso, é um trabalho muito mais mental do que realmente físico, porque fisicamente ela não tinha por que estar se sentindo daquele jeito. Então, acho que isso que você trouxe acontece com muitas pessoas, e o treino intervalado ele pode ser um bom início para quebrar essa barreira, né? Sim, sim. E sabe uma coisa que me ajuda muito também? Não sei se faz sentido para outras pessoas, mas assim, eu gosto muito de treinar em parques. Eu gosto muito do Ibirapuera, por exemplo. E parece que quando eu corro no Ibirapuera, parece que eu rendo mais. Eu não sei se a coisa... Às vezes eu corro na rua também, domingo, às vezes eu vou até a Paulista, que está fechada para os carros, corro na Paulista. Mas é diferente, porque você tem menos interrupções de lidar com o tráfego, de lidar com muita gente na rua, se você for cedo ao parque, senão vai ter muita gente também. Mas eu acabo rendendo mais. E eu acho que quando eu vejo outras pessoas também se desafiando, também correndo, pelo menos para mim é uma coisa muito estimulante. Tá, duas coisas que eu quero te perguntar. A primeira, que você já tocou aqui 2 vezes em relação... Eu falei, muitas vezes a corrida eu ouço que é um esporte solitário. Mas toda vez, quando a primeira aula que eu tive de educação física na faculdade, eu lembro do reitor falando, o Guilmar, ele falou assim, a atividade física ela é boa para saúde física, saúde cognitiva, saúde emocional e saúde social. E uma das coisas que eu queria abordar é o lado social da corrida, né? Que por mais que ela seja solitária, você com você mesmo, você tem os amigos de treino, você tem assessoria, enfim, você pode combinar a prova de ir com alguém. Como que funciona, como que funcionou para você o lado social da corrida? Nossa, é muito importante, muito importante. Eu acho que o lado social e o quanto a corrida me ajuda, como que eu posso dizer, mais do que
emagrecimento, mais do que qualquer desempenho físico, é uma coisa de cabeça para mim, muito boa. Me faz bem para a cabeça. Eu sei que faz bem para o meu corpo também, mas eu não tenho nenhuma dúvida que, no meu caso, faz mais bem ainda para a minha cabeça. E essa coisa de você ter a oportunidade... Quando eu estou correndo ali no Ibirapuera, eu corro à tarde, terça e quinta, no finzinho da tarde, começo da noite. Quando está aquela tarde bonita, tem aquele pôr do sol, e eu estou ali correndo, você sabe como eu me sinto? Eu me sinto uma milionária. Pô, eu já trabalhei, já acabou meu dia de trabalho, eu estou fazendo uma coisa que eu gosto muito, com pessoas de quem eu gosto muito, e assim, é um grupo muito diferente, porque a equipe de corrida não tem jornalistas. Então, são amigos que eu tenho que são de outras áreas e que eu gosto muito e que não tem nada a ver com a minha rotina. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto de levar os meus amigos. Então, já tem 2 produtores da rádio que eu gentilmente forcei. Agora eles estão gostando, né? A Letícia e o Bruno estão indo comigo treinar. E eu me sinto tão bem que, quando eu quero levar os meus amigos para isso, não é porque eu virei a chata da seita da corrida. É porque é uma coisa muito boa. Você quer dividir com quem você gosta. Eu quero dividir com gente que eu gosto muito. É uma coisa muito boa, é uma coisa muito acessível. E numa cidade como São Paulo, que pode ser uma cidade muito difícil, muito árida, com muito estresse, com muito trânsito, se você não pegar as coisas boas que a cidade pode te dar e correr num parque é uma delas, você está perdendo tempo de estar aqui. E isso é bonito, né, de ouvir você falar, porque quando a gente sente isso, né, vamos chamar de bem-estar, né, que a atividade física, junto com todo o ambiente, te proporcionou, e você quer dividir com quem você gosta, isso é generoso. E eu sei o que você está falando, porque a gente quer que a pessoa sinta também, porque a gente gosta daquela pessoa, a gente quer que ela sinta todos aqueles benefícios. E o benefício que me chama a atenção quando você fala é sobre o benefício que faz para a sua cabeça. Porque, durante muito tempo, a pessoa que se dedicava a fazer atividade física, ela era ao contrário da pessoa bem-sucedida. Você tinha que ser workaholic, você tinha que abrir mão do seu sono. Pô, eu não vou perder meu tempo fazendo atividade física. Talvez o Abílio Diniz tenha sido um dos caras que começou a quebrar esse paradigma. E vieram, não vou falar centenas, mas milhares e milhares de estudos mostrando benefícios, né, da atividade física para o que a gente chama de saúde mental. Quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando dessa sensação de bem-estar, diminuição de chance de ansiedade, depressão, doenças da mente, como Alzheimer, demência depois de 60, 70 anos, e a atividade aeróbica é a que mais contribui para isso, porque aumenta a oxigenação no cérebro, aumenta a vascularização dos neurônios, tem produção de novos neurônios, e aí você sente isso, né? E isso te dá um grande, sei lá, uma sensação muito boa. E quando você tem que parar, que nem você teve que parar, como que é essa, como que você se sentiu? É super difícil, né? Na época que a gente teve assim o recolhimento maior no auge da pandemia, eu ia trabalhar presencialmente, mas eu não saía de casa para outras coisas, justamente porque eu ia trabalhar presencialmente. Então, também eu tinha um senso de responsabilidade em relação aos colegas que eu encontrava na redação. Não era a maioria estava afastada, mas tinha um pequeno grupo que ia todos os dias como eu. Então, a gente tinha um certo pacto que não era falado, que já que a gente vai se encontrar aqui, embora todo mundo esteja de máscara o tempo todo, exceto no momento que a gente está na frente do microfone, a gente vai ser responsável e ninguém vai ficar saindo e correndo o risco de se contaminar, uma época que ainda não tinha vacina, um horror. E aí eu fui deixando, por exemplo, de correr na rua, de encontrar os meus amigos com quem eu corria lá no domingo de manhã e tal. E, nossa, assim, não foi pior, porque eu ainda mantive o Pilates online e ao vivo, que era bacana, mas não é a mesma coisa de você sair para fazer. Não é a mesma coisa de você estar do lado da sua instrutora. É diferente. Então, foi um período muito difícil. E, claro, né, Márcio, assim, eu acho que é uma coisa que cada um vai pegar um pouco como
compensar, entre aspas, isso, né? De um jeito não saudável. No meu caso, eu comi muito na pandemia. Eu tive um padrão alimentar muito diferente do que é, porque era isso, era muito tempo em casa, era muito tempo fechada, e aí você vai pensando nas coisas que você pode fazer. E uma delas é comer. E, nossa, eu mudei muito para pior o meu hábito alimentar, nem tanto das coisas que eu comia, mas de quantidade, de toda hora estar beliscando alguma coisa. Então, foi muito ruim. Eu senti, assim, na pele mesmo. E uma grande dificuldade dos corredores amadores é, quando tem uma pausa, por qualquer motivo que seja, a retomada. Como que foi para você, que atingiu um certo nível, ter que descer e começar de novo? Sim, e aí com um peso maior, né? Com porque peso como maior. eu comecei a comer mais, eu engordei na pandemia e tal. Então, foi bem difícil, assim. Era uma coisa de... Foi aí que eu comecei a participar desse treino com a equipe. Eu já fazia o Pilates, já fazia o treino, mas eu não tinha essa coisa da equipe de corrida. E foi aí que eu incluí isso para retomar. Eu falei, não, eu preciso de uma orientação mais específica aqui, e me ajudou muito, porque foi recomeçar mesmo. Assim, e essa coisa de os treinos intervalados, de não tentar correr uma distância muito grande, fazendo tudo no mesmo ritmo, ou seja, correndo o tempo todo, porque eu não conseguia, e aí eu ficava frustrada. E aí, como eu ficava muito cansada logo no começo da coisa, o que eu fazia? Começava a caminhar. Sim. Aí, pronto, já era o treino de corrida. Então, foi uma coisa difícil de ser retomada, mas... quando você tem opinião especializada, quando você tem orientação, a coisa melhora e vai. E assim, e aquilo que a gente fala sempre, né, que eu aprendi com você, que é regularidade. Não adianta assim você ter um treino incrível e você fazer isso a cada 15 dias, né? Então, às vezes eu vou, tem dia que eu estou mais cansada, tem dia que a gente, nossa, as coisas da vida de todo mundo, rende menos. Mas eu falo, não, mas que bom que eu vim. E nunca eu termino um treino pior do que eu comecei. Eu posso ter chegado com a cabeça enorme, cheia de problemas, cheia de questões, cansada, posso ter dormido pouco na noite anterior, mas eu sempre vou embora melhor do que eu cheguei. E uma das coisas que a gente conversa quase todas as manhãs, e você sempre puxa, né, são duas coisas. Primeiro, o prazer, escolher uma atividade física que dê prazer, e acho que você encontrou isso. E você sempre fala de colocar metas pequenas e possíveis. E agora você chegou numa meta que não é tão pequena, apesar de ser possível. Sim. Conta aí essa meta, que é uma meia maratona. Fui lá perguntar para o Márcio Atala, ele falou que eu conseguiria, assim, se eu treinasse, eu acreditei. Que é o seguinte, eu estava voltando, né, e aí eu pensei, puxa, tá na hora de eu ter um desafiozinho aqui, o que eu posso fazer bacana e tal. E eu estava pesquisando, e já há alguns anos que eu tinha vontade de aproveitar algum período de viagem, algum período de férias, para fazer alguma prova. E nunca batia, nunca casava do período que eu estava de férias, ter alguma prova legal, ou ter alguma prova até que eu pudesse participar, porque também, como eu sou amadora e eu não corro muitos e muitos quilômetros, essas provas grandes, você precisa ter índice, coisa que eu não tenho. Então, enfim, não casava. Até que um dia eu descobri, há uns 3 meses, que tem a maratona e a meia maratona de Mendoza, na Argentina, e que é em maio. E eu vi isso mais ou menos lá para fevereiro, final de janeiro. Aí eu falei, quer saber? Isso aí dá para fazer, né? Não é longe, é a Argentina, não é meu mês de férias, mas negociei com a chefia, né? Você sabe que tem uma coisa boa. A negociação foi assim, o Milton tira muitas férias. Você já começa daí, mas tem uma outra negociação boa, que é o seguinte. Você sabe que a gente estava falando agora há pouco de correr e dividir o prazer da corrida, e a gente tem um chefe na rádio, que é o Douglas Ritter, que corre e que gosta. Então, quando eu falei para ele, eu falei, Douglas, eu queria correr Mendoza, mas não é exatamente nas minhas férias, será que a gente não consegue uns dias? Ele falou, consegue sim. Pode se inscrever, a gente dá um jeito. Eu tenho a solidariedade do corredor, entendeu? É verdade. Então, é claro, isso vai ser tirado de algum lugar, lá das minhas férias, enfim. Mas é bacana você ver que, como também, quando você quer fazer uma coisa boa para você, e vai acabar beneficiando as outras pessoas, porque eu fico mais feliz e é bom para a rádio também, o universo te ajuda e os seus chefes também. E aí eu resolvi me inscrever para essa meia maratona. 21 quilômetros nunca fiz. Quando eu estava naquela fase, antes da pandemia, o máximo que eu já tinha feito em corrida de rua tinham sido 14 quilômetros.
E então, mas aí eu parei na pandemia e, enfim, regredi muito. E aí eu pensei, puxa, vou me inscrever e aí vou falar com o Márcio e ver como que eu faço. Eu lembro que eu conversei com você, eu falei, você acha que dá? Ele falou, dá, mas você tem que treinar assim, ó, corrida 3 a 4 vezes por semana. Aí você consegue. E, lógico, manter o trabalho de fortalecimento muscular. E eu estou fazendo atualmente 3 vezes por semana, sendo que esse treino do fim de semana, corrida, fora o Pilates. E esse treino do fim de semana é o treino mais longo. E eu estou evoluindo. Vai terminar, de certeza. E eu sempre gosto de falar isso, né? Que a gente pode dar 3 tipos de estímulos, né? Então, você vai dar o estímulo intervalado, ele é importante, porque você pode fazer ali algumas adaptações diferentes, testar alguns tipos de pace, então sempre vale a pena o treino intervalado. Você tem o longão, que ele trabalha num limiar mais baixo e é importante, até porque a prova vai ser bastante longa. E esses treinos mais curtos e mais intensos, eles são importantes porque você vai ter, a gente tem uma zona de frequência cardíaca e a zona 2, que a gente chama, né, que é a mais alta, é quando o treino deixa de ser aeróbico para começar a ser anaeróbico. Se você passa essa zona, não dura 3 minutos, você entra em acidose e para, seja qual for a atividade. Então, quando você faz um treino mais curto e mais intenso, você está treinando essa segunda zona, você está jogando ela mais para cima. Então, cada tipo de treino tem um objetivo e quando você combina isso, e você que está numa assessoria com profissionais competentes ali em corrida, nossa, você tem tudo para terminar e vai terminar. Junto com isso, você faz lá alguns treinos educativos para melhorar a técnica da corrida? A gente faz, assim, ele tem basicamente, essa equipe, eles têm uns 8, 9 treinos diferentes que eles vão alternando. Então, tem um dia que tem esse treino, que é ir até certa região do parque, voltar, e aí a gente faz alguns exercícios. Eles incluem, no meio da rotina da corrida, alguns exercícios do tipo agachamento, prancha. O professor vai observando como você se movimenta enquanto você corre, que eu acho que é super importante Sim. também, e eles vão monitorando isso. No fim de semana, eu não costumo correr com eles, porque tem uma coisa do meu plantão que às vezes bate no sábado, que é o dia que eles treinam longo. Aí eu faço o treino sozinha. Então, tem isso sim, tem exercícios educativos, tem outros exercícios de fortalecimento durante esse treino também, e tem essa variação, que é uma coisa bacana, que quando a gente treina sozinha, a gente vai perdendo um pouco a mão de fazer isso, e quando você vê, você vai ficando com um treino muito homogêneo, vai ficando um pouco tedioso, e aí das duas uma, ou você acostuma e dá uma desanimada, ou você vai parando de evoluir. Mesmo que você seja persistente, mas se a coisa não muda, você vai dando uma estacionada ali, né? E essa coisa da técnica da corrida, ela tem muitos benefícios, né? Primeiro, quando você tem uma técnica melhor, você faz menos esforço. Então, com o mesmo condicionamento físico, duas pessoas com o mesmo condicionamento físico, um tem técnica boa, o outro não, a que tem técnica boa vai gastar menos energia para executar o movimento, vai conseguir correr melhor e melhor desempenho. Tem um segundo aspecto que é lesão. Uma pessoa que tem uma técnica boa, ela tem um amortecimento melhor e ela vai exigir menos das articulações. Então, eu lembro da minha irmã, quando ela estava começando a correr, ela foi correr do meu lado e eu fiquei assustado. A gente estava na esteira. Eu falei, Miriam, você está espancando a esteira. Você não faz um exercício corretivo? Ela, não sei o quê. Ela estava indo mudar, né? Ela foi morar fora do Brasil. Eu falei, presta atenção no barulho que você faz na esteira. Começa com uma velocidade bem baixa e vai tentando que você não faça muito barulho na esteira. Passou. Aí, mais de um ano depois, eu fui passar um Natal com ela lá e a gente teve a oportunidade de correr junto de novo, um do lado do outro na esteira. Eu olhei para ela e falei, Miriam, o que aconteceu? Você está correndo lindamente. Ela, você acha? Eu falei, não faz um barulho na esteira? Ela falou, então, eu vi uns exercicinhos na internet, mas o meu parâmetro sempre foi o barulho que eu fazia na esteira. E eu só aumentava a velocidade quando eu conseguia dominar
essa técnica. E foi muito bacana, porque hoje ela corre meia maratona, virou uma fissurada por corrida. Então, a técnica de corrida ela é uma coisa que deve ser investida. Deixa eu te perguntar uma coisa, Claro. aproveitando que você está aqui, ou que eu estou aqui, né? A pessoa já veio com as dúvidas. Eu percebo que eu tenho uma legging que ela tem um tecido com um pouco mais de compressão. Sim. E eu me sinto especialmente confortável com isso, tirando o dia que está um calor absurdo, aí tem que ser bermuda, não tem jeito. E eu me sinto mais confortável com isso. Eu ganhei de um amigo que corre também um acessório que é como se fosse uma meia, ele chama de canelito. Canelito. Exatamente. Ele falou, quando você for correr muito, isso vai ser bom, tem uma compressãozinha. É bom mesmo? Faz diferença? Faz, porque principalmente nas provas mais longas, o que acontece? O retorno do sangue para o coração, ele se dá muito pela o que a gente chama de segundo coração, a nossa panturrilha. E essas meias de compressão, elas conseguem melhorar esse retorno do sangue venoso. Então, você tem um processo de circulação sanguínea e oxigenação que é melhorado. Isso não significa que uma pessoa que sem condicionamento físico nenhum vai colocar e sair correndo, mas faz a diferença, principalmente nessas provas. Mas você tocou num outro ponto muito importante, que é do equipamento, né? Se eu vou correr, por exemplo, a Maratona do Rio, um calor absurdo, e vou colocar uma roupa pesada, você pode ter certeza que você vai desidratar mais, vai ser desconfortável, você vai sentir calor, e tudo isso afeta o seu rendimento. Então, eu costumo dizer, hidratação é importante. Né? Então, em provas longas, a cada 20, 30 minutos, beber 200 ml de água, por isso que você tem várias estações e beber aos poucos, isso ajuda a manter o rendimento e controla a temperatura corporal. Uma roupa leve que facilite a transpiração, isso é fundamental. Né? Claro, Sim. Você vai correr a maratona de Nova York, vai com um frio danado, amigo, proteja-se. E esses pequenos acessórios, né, que a gente fala, um canelito pode ajudar, uma roupa de compressão, claro, um tênis que você esteja acostumado e que seja para corrida. Então, quando você vai juntando essas pequenas variáveis, você vai conseguir ter um melhor rendimento. Deixa eu perguntar uma outra coisa. A pessoa agora só se aproveitando da entrevista. Nessas provas, assim, que a gente passa de 10, 12 quilômetros, essa lá da Argentina de Mendoza, que eu vou fazer 21, chega um momento que é bom ter um daqueles gelzinhos de carboidrato? Fundamental, né? Passou de 1 hora a atividade física, claro que repor água é importante, mas a gente perde mais do que água. Para começar, a gente perde sais minerais. Né? Nosso suor vai eliminar ali alguns sais minerais. Então, existem bebidas que repõem esses sais minerais. Então, você tem algumas bebidas praticamente zero de caloria, que ela vai te hidratar e vai repor esses sais minerais. E para uma prova que é mais longa, que vai durar 1h30, 2 horas, 2 horas e pouco, o carboidrato ele vai ser fundamental. Né? Então, a partir de 1 hora, ali, às vezes aquelas bananinhas são Sim. fáceis de carregar, ou um gelzinho de carboidrato. Esse gelzinho é importante consumir e beber água. Né? Aí vai o que a pessoa mais se adapta, mas a reposição de carboidrato vai fazer diferença. Tá bom, eu já estou com várias dicas aqui no caderninho. Então, tá bom. Cássia, eu desejo mais do que você complete, muita sorte, que isso eu tenho certeza que vai ter, que você se divirta, né? E que isso faça parte da sua rotina para que você vá criando novos desafios e se mantenha fisicamente ativo e dando exemplo para todo mundo. Quero agradecer muito, porque, além desse bate-papo gostoso, você acaba incentivando tanta gente, e é o que eu falo, todo mundo que passa por uma experiência dessa e consegue transmitir do jeito que você está transmitindo, essa sensação de bem-estar, todos os benefícios que isso te proporcionou, isso é o maior favor que você pode fazer para nós, professores de educação física. Então, super obrigado e uma excelente prova, e depois a gente vai querer você aqui com a medalhinha. Depois a gente vai conversar sobre isso. Quero agradecer demais, não só por hoje, por essa conversa, mas por você na minha vida, né, Márcio? Foi você que me fez entrar nesse caminho aí. E quanto a essa história de me divertir, vou te dizer, eu já estou me divertindo. Então, já está bom. Eu já me divirto todos os dias quando eu corro.
E, gente, é uma delícia. E é o que a gente sempre fala, né? Descubra qual é a sua atividade física. A corrida é a minha, das pessoas pode ser outra. Exato. Cada um tem a sua. Não é possível que você tenha testado tudo e não tenha gostado de nada. É impressionante. E hoje tem tanta opção. Eu costumo falar que no domingo, no sábado e no domingo, eu tenho o hábito de jogar vôlei de praia. Não é para gastar caloria. Lógico que eu gosto de ganhar. Mas saber que eu vou encontrar os amigos e que depois a gente vai sair para almoçar. Nossa, É o meu muda o dia. programa, muda o dia, né? Tá com pessoas legais, muda o dia. Obrigado. Obrigada, Márcia. Até a próxima. Até mais. O Bem-Estar em Movimento de hoje vai ficando por aqui. Tenho certeza que você gostou desse papo com a Cássia. Então você já pode começar a compartilhar com seus amigos, pode baixar agora mesmo e ouvir o seu podcast. Também está disponível em todas as plataformas de áudio e no aplicativo da CBN. O programa de hoje teve a produção da Joana Cafuri, do Bruno Teixeira, a edição do Rafael Furugem e os trabalhos técnicos da Priscila Gubiotti. Bom fim de semana a todos e grande abraço. Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Márcio Atala.